Há um poder muito forte na intercessão. A intercessão é tão poderosa que a palavra de Deus nos diz que Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele intercedia pelos seus amigos. A vida de Jesus, como um todo, enquanto encarnado, foi uma vida de intercessão. Ele intercedeu pelos pecadores, ele intercedeu junto ao Pai por todos aqueles que estavam afastados da glória de Deus. Quando nós começamos a interceder por um irmão em oração, eu gosto sempre de dizer que, tratando de Deus aqui com uma ideia do antropopatismo, não é? Que é atribuir sentimentos humanos a Deus, eu gosto sempre de dizer que quando nós intercedemos por um irmão em oração, nós ativamos na memória de Deus o que o próprio Cristo fez por toda a humanidade. Então, interceder é algo relevante, importante e algo que traz sobre a nossa vida grandes bênçãos de Deus. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos juntos nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Estamos estudando o segundo trimestre de 2025. E na aula de hoje estudaremos a lição de número 11 do dia 15 de junho de 2025. A lição de número 11 tem como título A Intercessão de Jesus pelos discípulos. Nesta lição, nós vamos estudar sobre a oração intercessória de Jesus em favor dos discípulos, que nós chamamos de oração sacerdotal. João, capítulo 15. Estamos estudando todo este trimestre sobre a visão de Cristo através das lentes do evangelista João. E hoje nós vamos estudar a oração intercessória de Jesus. O texto áureo da nossa lição está em João capítulo 17, versículo 3, que nos diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós vamos perceber que na oração intercessória, Jesus deixa claro também qual é o principal objetivo, o foco principal da sua missão e que deve ser o foco principal da missão da igreja, da nossa missão, uma vez que o que nós fazemos hoje é dar continuidade ao ministério de Cristo, dar continuidade à missão de Cristo. Na verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Por diversas vezes, a palavra de Deus nos mostra Jesus Cristo orando. Por diversas vezes, a palavra de Deus nos mostra Jesus Cristo orando. Mas não há uma oração tão magnífica feita por Jesus e registrada nos evangelhos como a oração de João capítulo 17. É claro que Mateus 6, Jesus ensina os discípulos a orar, faz a oração conhecida como oração do Pai Nosso, que é uma oração que tem princípios referenciais para toda a oração que nós fazemos. Mas a oração sacerdotal, ela é especial, porque Jesus faz uma oração por ele mesmo, por aquilo que ele já tinha feito, pelo ministério que ele já tinha exercido até aquele momento. Depois ele ora pelos discípulos que ele tinha escolhido e depois ele ora por todos nós, pela igreja que viria após os discípulos. E esta oração é marcada realmente por princípios fundamentais para toda a nossa vida cristã. A palavra-chave da nossa lição é intercessão e a leitura bíblica em classe está em João capítulo 17, versículos 1 ao 3 e versículos 11 ao 17. O texto nos diz o seguinte: Jesus falou estas coisas, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti,
assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Perceba que nesse primeiro versículo do capítulo 17, Jesus ora e ele ora por si. E ele faz uma oração que é interessante. Ele diz: glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Eu gosto de pensar nesses versículos da seguinte maneira: imagine nós chegando diante de Deus, cada um de nós, eu, você, chegando diante de Deus, dizendo: Senhor, me glorifica, me glorifica. É claro que seria algo muito estranho. Só que nós precisamos entender o que Jesus está pedindo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, Pai, glorifica o Filho. Por quê? Porque o Filho, que era ele mesmo, tinha vindo à Terra com um propósito específico. Então, quando o Filho fosse glorificado dentro do propósito que lhe cabia, o Pai também seria glorificado. Outra coisa importante a se deixar bem claro aqui é que o Filho está pedindo: me glorifique. E toda vez que nós pensamos na glorificação, nós pensamos em benefícios, pensamos em recursos financeiros, pensamos em bens, pensamos em coisas que vão nos acrescentar. Jesus está dizendo ao Pai: glorifica o Filho. E como é que o Filho seria glorificado? Através da sua morte. Você teria coragem de pedir a Deus que te glorificasse através da morte? É isso o que Jesus está fazendo. Continuando a leitura bíblica em classe, versículo de número 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa assim em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então perceba que Jesus ora pelos discípulos, faz uma oração intercessória linda, deixando claro que nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas ele pede ao Pai: guarda-os no mundo, para que eles glorifiquem o teu nome, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Ou seja, o que Jesus está fazendo é realmente pedir pelos seus discípulos, a fim de que cada um de nós entendamos bem o que é viver no mundo, viver o evangelho nesses dias que nós estamos vivendo. Vamos aos comentários da nossa lição. No primeiro ponto, o nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, vai tratar sobre a oração de Jesus e sua glorificação. Primeiro parágrafo, a oração de Jesus. Primeiro parágrafo, a oração de Jesus. Nos diz o pastor Elianai Cabral que entre todas as orações do Senhor contadas nos evangelhos, é que nós acabamos de falar agora há pouco, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus, que é esse texto do capítulo 17 de João, versículo 1 ao 26. E ela é elevada, por quê? Pelo momento em que Cristo ora. Eu fiz questão de escrever isso aqui, ó. Por que essa oração ela é a mais elevada? Pelo momento em que Cristo está orando. Ele está orando nos momentos já prestes a deixar os seus discípulos. E em segundo lugar, pelo que ele ora, as razões pelas quais ele ora. Ele ora para que os seus discípulos continuassem, prosseguissem essa
esse ministério, né? Em segundo lugar, outra coisa, aliás, que eu quero destacar aqui é que o pastor Elianai nos diz que nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos, vamos lá mudar de página, nosso Senhor apresentou esta oração em pelo menos três partes. Três partes. Primeiro, ele orou por si mesmo, do versículo 1 ao versículo 8. Segundo, intercedeu pelos seus discípulos, do versículo 9 ao versículo 19, e também fez uma oração pela igreja futura, dos versículos 20 ao versículo 26. Do versículo 20 ao 26. Eu escrevi aqui, foi uma oração de profundo teor profético, porque nessa oração nós percebemos exortação, consolo e edificação. Exortação, consolo e edificação. A profecia exorta, consola e edifica. Então, a oração intercessória de Jesus foi também uma oração de profundo teor profético. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, a oração de Jesus pela sua glorificação. Nos diz o pastor Elianai Cabral que em sua conversa, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora. E isso é uma referência, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Como eu disse aqui, Jesus está dizendo, glorifica o teu filho, mas como que esse filho seria glorificado? Através da morte, através da cruz. E é isso que o pastor Elianai vai dizer, olha só. Que tipo de glorificação seria essa? Que tipo de glorificação seria essa? Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria conhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, como que Jesus seria conhecido? Através da sua morte vicária no Calvário. É assim que ele seria conhecido. Eu fiz questão de deixar aqui também a seguinte observação. Queremos ser glorificados? Queremos realmente ser glorificados? Que tipo de glorificação queremos? Queremos ser glorificados ou ganhar fama? Muitas pessoas, né, querem ser glorificadas ou ganhar fama midiática. Porque o que Jesus está dizendo aqui é, Pai, glorifica o Filho através do cumprimento do seu propósito. É isso que estava acontecendo. Outra coisa, o Filho seria glorificado pela morte, cumprindo o seu propósito. Se queremos ser glorificados, se queremos que o Senhor realmente nos conduza conforme a sua vontade, nós precisamos cumprir o nosso propósito. Então, essa foi a oração de Jesus pela sua glorificação. Terceiro parágrafo, a mesma glória com o Pai. Terceiro parágrafo, a mesma glória com o Pai. Pastor Elianai nos diz que, na realidade, o que Jesus solicita é uma glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Ou seja, quando o Filho é glorificado, o Pai também ele é glorificado. Jesus fala isso, versículo 5 desta oração, aliás, o versículo 1, Jesus fala, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. E aí o pastor Elianai continua dizendo que somente nosso Senhor, Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Ou seja, o próprio Cristo já estava simplesmente falando de algo que ele já tinha antes, a luz dos homens, né? E essa luz veio ao mundo. Outra coisa que o pastor Elianai deixa claro é que essa declaração evidencia a divindade de Jesus, ela evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo com o
Pai. Então perceba que tudo que Jesus está falando, tudo que Jesus está pedindo por si, não tem a ver com benefício pessoal, tem a ver com cumprimento de propósito e tem a ver com cumprir ou salvar a humanidade. Então, o que Jesus está pedindo é que o Pai o permita, o conduza, o fortaleça nesse momento para cumprir o seu propósito. E ele será glorificado juntamente com o Pai. A mesma glória que o Pai. Eu escrevi duas coisas aqui que eu não posso, ou pelo menos uma coisa, né, nesse ponto que eu não posso esquecer. Isso deixa evidente todo o esforço de Deus a fim de salvar a humanidade. O que deixa evidente todo o esforço de Deus a fim de salvar a humanidade? Toda essa ação de Cristo, toda essa fala de Cristo, todo esse comprometimento de Cristo, toda essa verdade em Cristo, tudo que está acontecendo aqui é verdadeiramente um propósito salvífico. Segundo ponto da nossa lição, pastor Elianai vai tratar sobre a oração de Jesus pelos discípulos. Como falamos, Jesus não ora só por ele ora também pelos discípulos. Primeiro parágrafo, intercessão pela proteção dos discípulos. Pastor Elianai vai nos dizer que no versículo 6, ele intercede por seus discípulos. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. E o pastor Elianai continua nos dizendo que eles iam continuar a obra que Jesus havia iniciado. Para o Pai, nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. E ele continua: o Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a eles, porque ele diz: eram os teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. O próprio Cristo já tinha falado sobre isso anteriormente. Ele tinha dito: aquele que vem a mim é o Pai me dá, é o Pai que me dá, e de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós não estamos falando aqui de fatalismo, não. Nós não estamos falando aqui de fatalismo. Predestinação fatalista. Esse é o termo que eu queria lembrar. Nós não estamos falando de predestinação fatalista. O que nós estamos falando é que todos são do Senhor. Porque a Bíblia diz no Salmo de número 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então todos nós que fomos a Cristo, fomos dados pelo Pai. Uma coisa interessante nós pensarmos aqui é que Jesus reconhece essa propriedade do Pai quando ele diz: eles eram do mundo e o Senhor me deu, o Senhor os tirou do mundo e os entregou a mim. No Éden, escrevi aqui, o ser humano não reconheceu a propriedade do Pai. Não reconheceu. Porque embora o ser humano dominava, mas Deus era o proprietário. Aqui, Cristo reconhece que o ser humano pertencia ao Pai. Nós pertencemos a Ele. Nós já falamos aqui sobre o que é interceder, que eu tinha feito essa observação, falamos sobre isso no início da aula. Interceder é se colocar entre uma pessoa e outra, pedir por alguém, e isso tem uma grande relevância no mundo espiritual. Então, uma coisa que é importante nós deixarmos fixado aqui é que Jesus reconhece a propriedade do Pai. Jesus diz: todos os que eu tenho, todos que vêm a mim, foi porque o Senhor me deu, e o Senhor os deu, os tirou do mundo, e eu lhes dei a sua palavra, e eles guardaram a sua palavra. Segundo parágrafo do segundo ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil.
Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. Os discípulos receberam a palavra, apesar de certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus. Suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia de Pentecostes. Quando receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Ou seja, os discípulos receberam a palavra de Deus. Eu acho isso interessante, essa fala de Jesus, porque isso aqui deixa claro para nós também qual deve ser a nossa atitude como líderes. O que nós devemos ensinar às pessoas? A palavra de Deus. Jesus está dizendo, olha, eu os dei a tua palavra. Eles receberam a tua palavra. Outra coisa que o pastor Elianai destaca no versículo 6, no texto no versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Perceba que isso aqui, gente, é um elogio que o próprio Cristo faz aos discípulos. Eu lhes dei a tua palavra e eles guardaram a tua palavra. Duas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, a Bíblia nunca oculta a humanidade dos discípulos. Jesus deixa isso claro aqui. Apesar, quando o pastor Elianai nos fala que, apesar de certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender os ensinamentos de Jesus, a Bíblia nunca oculta essa humanidade dos discípulos. Muito pelo contrário. Aliás, a Bíblia não oculta a humanidade de ninguém. A gente olha para Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que a Bíblia faz um relato muito severo do pecado que ele cometeu. Outra coisa que eu quero destacar é que Jesus testemunha em relação aos discípulos. O próprio Cristo dá testemunho em relação aos discípulos, dizendo: eles receberam a tua palavra, eles guardaram a tua palavra. Que coisa maravilhosa quando o próprio Cristo pode dar testemunho a nosso respeito, dizendo que nós também guardamos a palavra de Deus. Aliás, essa é a recomendação da palavra de Deus. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra, o nosso coração está protegido. Terceiro parágrafo do segundo ponto: protegidos no mundo. O próprio Cristo afirma: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Eles não são do mundo. Meus queridos, às vezes nós queremos a aprovação de pessoas que vão nos desaprovar, não porque não gostam de nós, mas porque não aprovam a nossa pregação, não aprovam aquilo que nós acreditamos, não aprovam a mensagem que nós pregamos. Nós precisamos ter cuidado para que nós não busquemos a aprovação de pessoas que não vão nos aprovar porque estão andando em caminhos diferentes dos nossos. Nós precisamos nos preocupar muito mais com a aprovação de Deus para a nossa vida. O que Deus fala a nosso respeito. Eu gosto de pensar sobre isso, sabia? Eu gosto de pensar sobre o que Deus fala a nosso respeito. Você sabia que Deus fala a nosso respeito? Por exemplo, o livro de Jó nos relata que Deus falou com o próprio Satanás sobre Jó. De onde você veio? De rodear a terra e passear por ela. Observaste lá o meu servo Jó?
homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus tem prazer, como um pai tem prazer de falar sobre o filho. No meu caso, por exemplo, eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, porque não são perfeitos, como eu também não sou, têm as suas falhas, mas estão hoje caminhando para a glória do nome de Jesus. Tá a Damaris em Belo Horizonte, estudando fazendo faculdade de enfermagem. Tá o Benhur e a Axa, que estão na Bolívia fazendo faculdade de medicina. A esposa do Benhur está lá, a Dara está lá também, a Débora está conosco aqui nos Estados Unidos. A gente tem prazer de falar dos filhos quando eles estão trilhando um caminho bom. Isso é prazeroso. Deus também tem esse prazer. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Outra coisa que o pastor Elienay deixa claro aqui pra gente é que aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. Isto quando Jesus diz que eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. O texto aqui, Jesus está fazendo uma referência a esse mundo como sistema mundano, governado por Satanás. O apóstolo Paulo descreve este mundo como um governo espiritual maligno. Um governo espiritual maligno. Nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano. O que Jesus está dizendo é isso. Pai, guarda os teus filhos do mal. Ou seja, proteja eles. Não deixe que o mal os domine. Não deixe que o mal tome os teus filhos, porque eles são os teus filhos, eles têm a palavra, e eu vejo isso como algo muito interessante nessa oração sacerdotal de Jesus. Jesus está dizendo, eu lhes dei a sua palavra, e eles guardaram a sua palavra, mas não é isso que vai fazer com que eles estejam totalmente protegidos. E ele ora para que o próprio Pai nos guarde, guarde os discípulos e guarde a todos nós. Ou seja, nós somos guardados e protegidos pelo próprio Pai. Terceiro ponto da nossa lição, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Primeiro parágrafo, a oração de Jesus pela igreja. Pastor Elienay vai nos dizer que, mais que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ensinava ou ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre ele e o Pai. Muito bem, Jesus sempre pede ao Pai, não é essa aqui a única vez, outras vezes Jesus fez isso, Jesus pediu ao Pai que nós estivéssemos unidos nele. Quando ele diz, quando Paulo escreve também falando sobre a unidade da igreja, ele fala sobre isso. É claro que quando estudamos sobre Trindade, nós vamos aprender sobre essa perfeição da união trinitária, que é um reflexo para a vida da igreja. E não há nada mais poderoso para a igreja, como o corpo de Cristo, do que manter a unidade. Por quê? A unidade é uma unidade do corpo. Imagine se cada membro do meu corpo quiser fazer uma coisa, quiser trabalhar de um jeito, quiser se mover para um lugar, isso não vai funcionar. Quando nós entendemos que a unidade da igreja é que edifica o corpo, isso muda tudo. O Salmo 133 fala sobre isso também. Ó, como é bom e agradável viverem todos unidos como irmãos. E nós precisamos entender que união é diferente de unidade. União é a reunião de elementos diferentes para uma tarefa. A unidade é a reunião de membros diferentes que estão unidos no corpo, ligados no corpo e que formam um só corpo. O nosso corpo não tem união, ele tem unidade. O dedo aqui, ó, o meu dedo polegar da mão esquerda, ele está em unidade com o corpo. Se ele for arrancado, o corpo fica deficiente e ele vai morrer, ele vai necrosar. Na união, quando os elementos se separam, eles continuam vivos, ok? Porque eles só estavam unidos. Mas nós devemos estar em unidade. Jesus não está falando de união, Jesus está falando de unidade. A igreja, como corpo de Cristo, precisa viver em unidade. E a Trindade divina é uma referência
é um reflexo para a unidade da igreja. Segundo parágrafo do terceiro ponto, propósito da unidade. Qual o propósito da unidade? O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviastes. Então, qual é todo o propósito da unidade da igreja? Fazer com que o mundo creia em Cristo. Esse é o propósito. A unidade de Cristo e o Pai revela o Pai. Perceba isso aqui, olha. Eu fiz questão de anotar. A unidade de Cristo com o Pai revela o Pai. A unidade de Cristo com a igreja, a unidade de Cristo com a igreja revela Cristo. Então, como é que a igreja está unida a Cristo? Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Quando eu entendo a minha função no corpo e eu estou em unidade com o corpo, que são os membros de Cristo, o corpo são os membros de Cristo, esta unidade revela Cristo. Por que que é importante a igreja estar unida em Cristo para revelar Cristo? Uma igreja que não está unida, uma igreja que não está agregada, em que os membros não estão unidos, porque não tem como estar ligado à cabeça se não estiver também ligado a Cristo. Eu gosto de dizer o seguinte, não esqueça essa frase, eu gosto de dizer que o nosso relacionamento com o corpo é o termômetro de como estamos ligados à cabeça. Se o meu dedo indicador da mão esquerda deixa de receber, se ele deixa de receber irrigação sanguínea, é porque ele está se desligando do corpo e então ele não está ligado também à cabeça. Tem muita gente que quer estar ligada à cabeça, que é Cristo, sem estar ligada ao corpo. É impossível, impossível. Porque a nossa relação com o corpo é o termômetro de como estamos ligados à cabeça. Esta é uma verdade inconfundível da qual nós não podemos abrir mão. E Cristo está dizendo, eu quero que eles estejam unidos, assim como eu estou unido contigo, Pai. Porque ao unir com o Senhor, Pai, eu lhe revelei para eles. Agora, se eles estiverem unidos entre eles e unidos comigo, eu serei revelado para o mundo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele fala sobre isso, da união, né, dessa unidade horizontal e vertical. Ele diz, porventura, o pão que comemos não é a comunhão com o seu corpo? Isso é unidade horizontal, a unidade dos membros do corpo de Cristo. E o sangue que bebemos não é a união com o seu sangue, a comunhão com o seu sangue. Isso fala de uma união, de uma comunhão na vertical. Então, a nossa comunhão tem que ser horizontal e vertical. João, no capítulo 1 da primeira epístola, em versículo 7, ele diz, se andarmos na luz, tem um se aí, ó, é uma condicionante, mas ele diz, se andarmos na luz como ele na luz está, o que acontece? Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, se não temos comunhão uns com os outros, isso quer dizer que não estamos andando na luz. E se não estamos andando na luz, o sangue de Jesus Cristo não vai nos purificar de todo pecado. Perceba que a unidade da igreja, ela reflete também o perdão dos nossos pecados. Terceiro parágrafo do terceiro ponto e último ponto da lição, a oração por encorajamento à unidade. Na crença, nos diz o pastor Elianai, na crença em Cristo como único e suficiente Salvador, ou a crença, eu falei na crença, né? A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade da igreja ou da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Eu fiz questão de escrever aqui, olha, a unidade do corpo revela o quanto os membros estão conectados à cabeça. Então, quanto mais unidos nós estivermos no corpo, mais nós seremos encorajados. Porque a unidade do corpo encoraja cada um de nós
a cumprirmos a nossa missão. Porque quanto mais unido o corpo estiver, quanto maior for a unidade do corpo, mais forte cada membro será para desenvolver o seu papel, para realmente fazer aquilo que é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Queridos, chegamos ao final de mais uma aula. Na aula que vem, vamos estudar a lição de número 12, a penúltima lição do nosso trimestre. O meu desejo é que nós realmente estejamos em unidade no corpo de Cristo e que Cristo nos fortaleça a cada dia para a tarefa, para a missão que Ele nos chamou. A unidade do corpo de Cristo nos dá força e nos encoraja para prosseguir adiante. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva da Academia de Pregadores e até a semana que vem, em nome de Jesus.